Gente, o combate ao mosquito Aedes aegypti, causador da zika, dengue e chikungunya, tem que acontecer todo dia. Em casa, na rua. Tô de olho, hein, vizinha? No trabalho. Na escola. Tchau, mãe. É preciso fazer muito mais agora. O futuro de nossas crianças e de todos nós está em risco. Já são centenas de casos de microcefalia relacionada à zika no estado. Por isso, preste muita atenção. Sentiu dor de cabeça, febre, dor no corpo e nas articulações? Beba bastante água e procure um médico. A calha tá limpa, Dan. O governo de Mato Grosso já disponibilizou 20 milhões de reais para os municípios combaterem o mosquito Aedes aegypti. Mas só com a união de todos, vamos vencer essa guerra. Governo de Mato Grosso, estado de transformação. Vamos acabar com o mosquito antes que seja tarde. Olá, seja bem-vindo aqui ao RDTV. O nosso assunto de agora é economia diante desse quadro que o Brasil enfrenta. Nada mais justo do que a gente conversar um pouquinho sobre como vai ficar a economia, ou pelo menos as expectativas com relação a isso. Para tratar desse assunto, nós recebemos aqui dos nossos estúdios o economista Emanuel Dalbian. Seja bem-vindo. Olá. A pergunta que não quer calar, e nós temos tantas diante desse momento de incertezas que o país vive, Emanuel, é a seguinte: o que muda na economia do país com a ida do ex-presidente Lula agora para a Casa Civil, entrando no Ministério? Muito provavelmente o ex-presidente Lula assumindo a Casa Civil, ele provavelmente ele tem dito isso, né? E ele vai querer influenciar também os rumos da política econômica. E muito provável que ele indique ou que ele coloque alguém da confiança dele na equipe econômica para mudar o direcionamento da política econômica. Porque, pelo que eu tenho ouvido falar, ele não concorda muito com essa política de arroxo, né, de ajuste fiscal, e é bem provável que a presidente escute essas ponderações dele e mude os rumos da política, no sentido de poder aumentar o crédito na economia, para poder aumentar o consumo. Então, é provável que haverão medidas de financiamentos da Caixa Econômica, do BNDES para as empresas, para realizar investimento, da Caixa Econômica para construção de casas, para aquisição de casas, e também é provável que a política monetária seja alterada também para que aliviar o crédito, a taxa de juros do consumidor provavelmente deve diminuir. Tudo isso buscando aumentar o consumo, porque na visão dele, aumentando o consumo, aumenta a demanda, aumentaria a produção para atender esse consumo maior, aumentando a produção, aumentaria o emprego. E aí diminuiria o desemprego, porque muito provavelmente essa repulsa pela política econômica do governo tem a ver com o desemprego que está elevado. E então eu acho que eles vão atacar essa questão para diminuir a taxa de desemprego. A possibilidade da retomada dessa economia baseada na oferta de crédito, na opinião do senhor, isso favorece nesse momento, é benéfica para o país? De fato, vai dar um novo gás na nossa economia? Os críticos desse entendimento, dessa visão econômica, dizem que não tem dinheiro, que o governo não tem dinheiro. O que está se dizendo é que o governo vai tirar o dinheiro das reservas em dólar que tem, utilizar esse dinheiro para colocar na economia. É uma discussão apaixonada, porque uns são contra, outros são a favor de utilizar os dinheiros das reservas internacionais em dólar, mas é o dinheiro que tem agora, porque se pegar o orçamento do governo federal, não tem recurso sobrando, né? Está faltando recurso, tem déficit, para poder resolver isso. Agora, pode utilizar da política monetária também, que é liberar, deixar o recolhimento compulsório, que é aquele recurso que os bancos têm que recolher compulsoriamente. Esse recurso pode ser liberado para os bancos ficam com mais dinheiro para emprestar, a taxa de juros cai e há uma tendência de aumentar o consumo.
No ano passado, mesmo em meio à crise, em meio a toda a dificuldade, a inflação recuou um pouquinho, cerca de 3,8%. A previsão para esse ano é que esse recuo seja um pouco maior, seria um pouco, não sei se seria ou se é ainda dessa forma, um pouco maior, ali em volta de 4,1%, coisa assim. O senhor acredita que esse recuo da inflação é possível diante desse quadro que agora se apresenta? Um dos erros da política econômica no ano passado foi acreditar que a inflação, a causa da inflação era o excesso de consumo. Na verdade, a causa da inflação era o aumento de determinados produtos básicos da economia que estão em toda a cadeia produtiva, como os combustíveis que aumentaram bastante e como a energia elétrica que aumentou muito, aumentou quase 50%. Então, esses dois insumos, eles estão em toda a cadeia produtiva. Na medida em que aumenta o combustível, aumenta o frete, aumenta uma gama muito grande de produtos. Na medida que aumenta a energia elétrica, todas as empresas, indústria, comércio, serviço, usam a energia elétrica como insumo, também aumenta o preço desses produtos e serviços. Então a causa principal era essa. Combateu-se a inflação com aumento de juros e com redução de gastos. Aí piorou a situação, porque aí o consumo caiu, porque o governo deixou de gastar, deixou de circular dinheiro na economia, o crédito ficou caro. Comprar a prazo, as pessoas quando compram a prazo, elas compram os bens duráveis a prazo, porque não tem como comprar à vista, né? São bens de um valor elevado, e aí caiu a demanda desses produtos, materiais de construção, de eletroeletrônico, eletrodoméstico, e aí foi essa situação. O que se pensa agora é exatamente incentivar agora o consumo, né? E essa questão do custo já começou a ser equacionada, porque o custo da energia agora vai retrair. Aquelas bandeiras vão diminuir até chegar a zero, aquele acréscimo que tem na conta de luz. Então, a visão que se quer adotar agora, pelo que eu tenho ouvido falar, é de que vai aumentar o consumo. A gente sabe que a economia não é somente números, ela se baseia muito pelas tensões que se existe. Haja vista a última ida das pessoas às ruas, nos últimos protestos, até o dólar diminuiu e a bolsa subiu, enfim, houve um impacto direto, não é? Com todos esses escândalos, envolvendo inclusive o convite da presidente Dilma ao Lula, o senhor acredita que isso também vai gerar algum impacto? Ou seja, aquela expectativa que seria positiva com a ida dele para o ministério, de repente cai por terra? Aquela boa expectativa que se tinha? Então, o dólar, né? O dólar aumentou muito nesses últimos meses. Ele tem um componente técnico e tem um componente político. O componente técnico o dólar aumenta ou diminui em função do aumento ou diminuição da relação entre a taxa de juro interna e a taxa de juro externa. Quando a taxa de juro interna aumenta, isso incentiva a entrada de dólar no país, né? E isso entra dólar, aí a taxa de câmbio cai, né? O dólar cai. Quando acontece o contrário, se há uma elevação do juro, né? Externo e em relação ao interno, aí sai dólar, aí a taxa de juro, a taxa de câmbio aumenta. Esse é o componente técnico. Tem um componente político quem especula, os especuladores do mercado de câmbio, ele utiliza o componente político, que é para onde vai a política. O governo vai sofrer o impeachment, vai haver uma troca de governo, vai haver uma substituição, o vice-presidente vai assumir. Tudo isso acaba influenciando quem tem dólar e está investindo em dólar. Ele colocou o dinheiro aplicado em dólar. Isso acaba influenciando isso. Então, esses dois componentes existem. Em termos técnicos, o dólar deveria estar na casa de 3,80. Mas hoje nós vemos que ele já chega a 4, está próximo de 4, pode passar de 4. Chegou a 3,80 a semana passada, mas ele já está próximo de 4. Provavelmente hoje vai ultrapassar a barreira de 4 em função desses acontecimentos todos. Então esse é o componente político do dólar. Ele aumenta ou diminui
Mas tecnicamente, provavelmente, a hora que essa questão política for resolvida, ele vai se estabilizar a 3,80. Se o governo adotar mesmo essa medida emergencial de oferta de créditos, isso não pode aumentar? Nós não corremos o risco, por exemplo, de ter o aumento da inadimplência, já que as pessoas vão ficar entusiasmadas e a tendência é aumentar também o consumo? Se for pelo sistema bancário, o sistema bancário brasileiro hoje ele está bastante atualizado em relação à inadimplência. Ele já consegue se antecipar e ele consegue então selecionar os consumidores para provavelmente escolher aqueles que têm menos risco, né? Mas o banco vive de emprestar. O dinheiro que ele tem, ele ganha com empréstimo. Então, se tiver dinheiro na praça para poder emprestar, ele vai emprestar. Ele vai selecionar bem as pessoas e vai emprestar. E isso gera um ciclo, esse aumento do consumo gera um ciclo provavelmente virtuoso, porque na hora que aumentar o consumo, aumenta a produção. Para produzir mais, precisa contratar mais pessoas, aumenta o emprego e diminui, então, o risco da inadimplência, porque o grande risco da inadimplência é o desemprego. As pessoas que, de repente, para que elas possam se proteger dessa aparente armadilha que é o endividamento, qual que é a dica que o senhor, qual que é a orientação que nós podemos passar para as pessoas para evitar esse tipo de problema? Bom, a pessoa tem que começar a ter um controle nas suas contas, né, pessoais. Agora, tem algumas coisas que nesse momento de incerteza, vamos deixar assim, esse momento de incerteza que a gente não sabe para onde que nós estamos caminhando, né, e também não sabe o tempo que essa incerteza vai durar. O bom é evitar, no caso do consumo, evitar consumir supérfluos, vamos buscar consumir só os produtos necessários que nós precisamos, porque nós temos a incerteza. A grande incerteza é se o desemprego vai aumentar ou não. Essa é a grande incerteza. Se continuar a política ou não como está, a tendência é que no final do ano o desemprego esteja maior, né? Evitar a compra de supérfluo, evitar fazer compras com valor elevado e com prazos alongados, e prestar atenção na taxa de juros para verificar se essa taxa de juros está muito elevada. Provavelmente hoje ela está bastante elevada, né? Evitar comprar no cartão de crédito e depois parcelar, porque o juro do cartão de crédito é muito elevado. Evitar usar o cheque especial. O cheque especial também tem um juro extremamente elevado. E saber controlar os gastos, verificar ali o que pode abrir mão daquele gasto, né? Enfim, se prevenir, porque o futuro é incerto. Muito bem, eu quero agradecer a participação do senhor aqui, nos prestando esses esclarecimentos. Obrigado. E também agradecer a sua companhia nesta entrevista. Não deixe de acessar rdnews.com.br/rdtv. Até qualquer hora.